Record na hora. Boa tarde, já estamos a ver imagens em direto das equipas de reportagem do NAU que seguem o autocarro do Sporting que vai jogar hoje frente ao Alverca e a grande dúvida está na posição de avançado. Ioannidis já estará recuperado dos problemas físicos. Há dúvida se será ele o titular na frente de ataque de Rui Borges ou se, por outro lado, Luís Soares vai recuperar um lugar no 11. Isto depois de semanas de grande polémica em torno do avançado colombiano do Sporting. Garante Rui Borges que Soares tem trabalhado muito bem e que está a lutar ativamente por um lugar no 11. Não quis revelar naturalmente quem seria a escolha para o início. Recordo que há ainda a possibilidade de jogarem os dois na frente de ataque, mudando do Rui Borges nesse sentido o esquema que poderá usar para o jogo de hoje frente ao Alverca, jogo da jornada 3 do campeonato. Os autocarros são dois os que transportam toda a comitiva do Sporting para este encontro, que vai acontecer em Alvalade, que já está bem composta de adeptos para este jogo. O Sporting que quer dar sequência aos bons resultados depois de uma entrada em falso no campeonato e depois de um jogo sofrido frente ao Vitória de Guimarães. A equipa de Rui Borges procura uma exibição tranquila e uma vitória tranquila que possa também, de alguma forma, motivar os adeptos que neste defeso, neste verão, viram sair algumas das grandes figuras da equipa, sendo que o plantel ainda não está fechado. Fala-se ainda de vários craques da equipa, podemos colocar desta forma, podem sair, nomeadamente fala-se muito da possibilidade de Jenny Catamo sair, uma vez que tem vários clubes interessados, ainda que Rui Borges já tenha dado a indicação de que é um dos imprescindíveis da equipa. O Gustavo Lourenço está a acompanhar esta chegada da equipa do Sporting, vai também ser os nossos olhos no terreno neste jogo da jornada 3. Gustavo, muito boa tarde. Como é que estão os sportinguistas à partida para mais um jogo? Ora, muito boa tarde, André. Acima de tudo, com muita ambição e expectativa para perceber quem será o ponta de lança para este jogo frente ao Alverca, sendo que há essa dúvida que não foi esclarecida por Rui Borges na conferência de divisão ontem, antes deste jogo, até porque Ioannidis tem sido o habitual titular, tem até feito golos, mas treinou condicionado esta semana, enquanto Luís Soares treinou bem, segundo Rui Borges. Portanto, os adeptos querem ver esclarecida essa questão e é algo que vamos ver esclarecido certamente nos próximos minutos, quando sair o 11 do Sporting. Mas para já, grande ambiente aqui no estádio de Alvalade, muitos adeptos, diria mesmo centenas de adeptos aqui em nosso redor, à espera do momento em que o autocarro do Sporting, os autocarros neste caso são dois, de entrada aqui no estádio para serem recebidos certamente com grande euforia e muitos aplausos. E agora, quando começa a aparecer ali o autocarro, já se vão ouvindo alguns aplausos por parte dos adeptos sportinguistas. O autocarro do Sporting, aqui o primeiro a ser recebido em grande festa, e já se vão ouvindo também alguns gritos por parte dos adeptos que esperam naturalmente uma vitória da equipa de Rui Borges hoje para colocar pressão também nos rivais diretos na luta pelo título, uma vez que o Sporting entrou com o pé esquerdo no empate frente ao Estrela da Amadora, mas depois conseguiu vencer o Vitória de Guimarães na segunda jornada do campeonato. E agora vamos ouvir aqui os adeptos do Sporting que gritam com euforia por a equipa. Muitos gritos por parte dos adeptos aqui, quando da entrada dos dois autocarros se transportam a equipa e a equipa técnica do Sporting, jogadores e elementos do staff, que acabam agora de entrar no estádio José Alvalade. Agora as equipas de segurança, neste caso a polícia, vai abrir o caminho para os adeptos poderem circular à volta do estádio, eles que estiveram aqui junto da entrada dos autocarros para manifestarem esse apoio à equipa e darem motivação para esse jogo da terceira jornada da Liga. O Sporting que vai aqui defrontar o Alverca, e nós também vamos aqui também tentar chegar à fala com adeptos sportinguistas. Vamos aqui, vou pedir aqui ao repórter de imagem Vasco Cândido que me acompanhe para falarmos aqui com alguns adeptos sportinguistas. Boa tarde, vou falar já consigo. Expectativas para o jogo de hoje e quem espera ver na frente de ataque, Soares ou Ioannidis?
Eu, a princípio, estou convencido que é capaz de ser o Suárez, mas já ouvi dizer que é o realista. Qualquer dos dois que jogue bem é o que é preciso. Acha que o Anidi está em boas condições, sendo treinou condicionado esta semana? Eu não arriscava ir para o Pavo, até para dar moral ao Suárez. Se fosse eu que fizesse como treinador, era o que fazia. E acha que o Rui Borges tem feito um bom início de época no Sporting? Sim, tem. As primeiras partes jogámos bastante bem, as segundas partes agora não correram muito bem, mas estou convencido que hoje já vai ser Vamos jogar bastante bem. Muito obrigado. Fica aqui as declarações deste adepto, numa altura em que os adeptos do Sporting vão começar a circular à volta do estádio. Estavam aqui nesta zona de chegada dos autocarros e foi aqui que manifestaram um grande apoio à equipa de Rui Borges. Reportagem do Gustavo Lourenço em Alvalade. A qualquer instante vamos dissipar todas as dúvidas, até porque vamos divulgar o 11 oficial de Rui Borges para esta recepção ao Alverca. Olhamos também para o Benfica, porque João Palhinha já está em Lisboa, mas garante que no domingo vai regressar à Alemanha. O médio chegou ao início da tarde ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e não quis falar da transferência para o Benfica. João Palhinha disse apenas que ainda era jogador do Bayern de Munique, que tinha 2 dias de folga e que queria aproveitar o tempo em Portugal para estar com os filhos. Certo é que o acordo entre Benfica e Bayern está fechado, faltando apenas acertar alguns detalhes para a rescisão de contrato com o clube alemão. Recordo que o Benfica vai pagar 14 milhões de euros fixos, mais 5 pelo cumprimento de objetivos. Palhinha tem à espera um contrato de 4 épocas. Benfica, que ainda pode mudar o meio-campo até ao fecho do mercado de transferências. Segundo o jornal Record, Richard Rios e Enzo Barrenetxea ainda podem ser transferidos. Richard Rios tem sido alvo de várias abordagens e a SAD do Benfica admite mesmo libertá-lo se chegar uma proposta no valor de 40 milhões de euros. Os representantes do jogador até estão em Lisboa neste momento para tratar do futuro do médio. O caso de Enzo Barrenetxea é diferente. A direção liderada por Rui Costa admite uma saída por empréstimo, mas apenas mediante uma fórmula que salvaguarde os interesses do clube. Ou seja, o Benfica pretende que seja incluída uma cláusula de compra obrigatória no negócio. O Benfica estará interessado na contratação de Alejandro Balde, já terá... Rui Costa teve um papel determinante na ida de Alessandro Circati para o Benfica. O pai do jogador revelou ao portal Futebol 360 que conhecer Rui Costa, ícone do Milan e presidente do Benfica, foi a cereja no topo do bolo. Antes da mudança para o Benfica, Alessandro Circati falou com Irankunda, compatriota que também se mudou para Lisboa, mas para reforçar o rival Sporting. O pai de Circati diz que Irankunda falou muito bem da cidade, dos adeptos e da rivalidade entre Sporting e Benfica. Circati assinou com o Benfica até 2031. O internacional australiano destacou-se nas últimas épocas no Parma e esteve no Mundial ao serviço da seleção da Austrália. José Mourinho diz que tem um carinho especial pelo Benfica. Questionado sobre se sentia saudades do Real Madrid ou de alguns clubes pelos quais já passou, o treinador português não esqueceu o Benfica. Mourinho começou por dizer que não é uma pessoa de sentir saudades, mas admite que sente alguma coisa por clubes como Roma, Inter ou Chelsea, por onde passou, e que quer sempre que lhes corra tudo bem. Logo de seguida fez questão de deixar bem claro que não referiu o Benfica porque sente algo mais especial pelo Clube da Luz. No entanto, para espanto de todos, Mourinho não referiu o Futebol Clube do Porto. Garantiu ainda que não existiram contactos entre ele e Florentino Pérez quando se defrontaram para a Liga dos Campeões na época passada. E o Sporting pediu mais exames para confirmar se a condição física de Monsef Zekri não é motivo de preocupação. O jovem lateral de 17 anos falhou 14 jogos do Maryland devido a problemas físicos, 3 em janeiro por questões musculares e os restantes devido a uma lesão traumática. Segundo o jornal Record, foi este cenário que gerou alarme em Alvalade, com a SAD liderada por Frederico Varandas a pedir uma bateria de exames. Caso esteja tudo bem, Monsef Zekri será jogador do Sporting. Os moldes do negócio já estão acertados. O Sporting vai pagar 3,5 milhões de euros, mais um valor em objetivos. Zekri tem à espera em Alvalade um contrato válido para as próximas 5 épocas.
Iracunda já está inscrito e pode ser opção para Rui Borges. O Sporting conseguiu ultrapassar o impasse inicial devido a questões burocráticas e já entregou a ficha do extremo australiano na Liga. Ou seja, a partir de agora, a decisão de utilizar Iracunda está nas mãos de Rui Borges. Ainda assim, apesar de ter impressionado nos primeiros treinos em Alcochete, é esperado que o internacional australiano comece no banco. No Sporting, o extremo de 20 anos vai jogar com o número 19, que antes pertenceu a Conrad Harder. Altimira diz que sabe onde está e aquilo que os sportinguistas esperam dele. O médio espanhol que chegou ao Sporting este verão para substituir Morten Newman deu uma entrevista ao jornal espanhol Marca. Falou dos primeiros tempos em Alvalade. Altimira fala sobre o peso e a responsabilidade de ser o sucessor do antigo capitão do Sporting e diz que todas as equipas têm jogadores importantes, mas que depois chegam outros que os tentam substituir. Além disso, Altimira lembra todo o percurso que fez antes de chegar ao Alvalade e realça que teve de trabalhar muito nos tempos em que ainda estava na 2ª Divisão B espanhola e que foi subindo de patamar aos poucos. Sobre a mudança para o Sporting, o médio espanhol considera que precisava de sair do Betis para continuar a evoluir. Francesco Farioli esclareceu tudo sobre a polémica saída de Rodrigo Mora do Futebol Clube do Porto. O treinador italiano fez mesmo questão de falar sobre o tema Rodrigo Mora antes de responder a qualquer outra questão. Farioli explica que a saída de Rodrigo Mora foi uma decisão financeira, uma vez que é uma oportunidade de mercado muito boa para o clube e que trouxe dinheiro importante para o Futebol Clube do Porto reforçar o plantel. Farioli diz também, com muita ironia, que agradecia também a atenção que muitos meios de comunicação do Sul deram para proteger um talento do Futebol Clube do Porto. Apesar de todo o ruído em torno da saída do médio, o treinador garante que nunca teve problemas com Mora e que até lhe pediu para falar ao grupo no jogo frente ao Rio Ave e que houve um discurso de amor ao Futebol Clube do Porto que ajudou a equipa a ganhar mais um jogo. Também nesta conferência, Francesco Farioli volta a responder ao advogado de Rodrigo Mora e acusa-o de falta de profissionalismo. O técnico do Futebol Clube do Porto revela que esta manhã ficou surpreendido ao ler que andou a provocar as pessoas. Diz que Luís Miguel Henrique, advogado de Mora e comentador na CMTV, não deve ir para a televisão ou escrever para o jornal Record sobre determinadas coisas. Farioli considera que neste caso há um conflito de interesses. Acrescenta que alguém que andou na universidade e estudou tanto deveria ter consciência do peso das palavras e que não gostou de ouvir falar de sofrimento, de tristeza e ouvir dizer que o Rodrigo Mora foi morto aos poucos pelo treinador. Francesco Farioli vai mais longe, diz que tem muito respeito pelo profissional Luís Miguel Henrique, mas que lhe parece que o nível de profissionalismo não foi respeitado de certa maneira. Já ontem, o advogado de Rodrigo Mora disse que Francesco Farioli não tem de andar a responder a advogados e comentadores. Ontem, na CMTV, Luís Miguel Henrique disse que não tem nada a apontar ao técnico do Porto ou ao clube. Acrescenta que Farioli não ofendeu nem mentiu, por isso não há mais nada a dizer. O advogado de Mora revela ainda que todas as partes estão satisfeitas com o desfecho e que o jogador está muito feliz na Roma. Recordo que Luís Miguel Henrique, advogado que representa Rodrigo Mora e esteve envolvido nas conversas com a Roma, tinha revelado que o jogador estava a sofrer por ser apenas terceira opção no Futebol Clube do Porto. Questionado sobre isso num primeiro momento, Francesco Farioli acusou Luís Miguel Henrique de criar narrativas porque ambos nunca tinham falado. Santiago Jiménez está cada vez mais próximo de reforçar o Futebol Clube do Porto. A notícia foi confirmada nas redes sociais. Dominique Perpites volta hoje a ser colocado na rota do Bolonha. Segundo o Nicolò Schira, especialista em mercado de transferências, o clube italiano já terá iniciado as negociações com o Futebol Clube do Porto. Em cima da mesa está uma proposta de empréstimo com opção de compra, contratado no verão do ano passado por 4,5 milhões de euros. Perpites fez apenas 12 jogos pela equipa principal do Futebol Clube do Porto, todos eles na temporada passada. Esta época tem apenas um jogo e é pela equipa B do Futebol Clube do Porto. Perpites não é opção para Francesco Farioli e pode estar perto da saída já neste mercado de transferências.
E com novidades sobre o Sporting é que, pela informação que nos chega das nossas equipas de reportagem, Ioannidis não saiu do autocarro com a restante equipa, aquele autocarro que há pouco acompanhávamos na deslocação até Alvalade, são as imagens que mostramos há pouco. Ioannidis não saiu com os restantes companheiros, ele estava em dúvida durante a semana para este encontro devido a problemas físicos e poderá não ter recuperado para o encontro desta noite em Alvalade, frente ao Alverca, sendo então essa informação e este compasso de espera, porque tenho aqui a informação que já há 11 para este encontro e Soares é titular, ou seja, Ioannidis não é opção. Pelo que vejo, não está sequer no banco de suplentes, confirmando então a informação que avançávamos há instantes, não tinha saído do autocarro com a equipa, não é opção para este encontro. Já é oficial. Soares é então o titular, volta à titularidade o colombiano que tem estado envolto em grande polémica nas últimas semanas. Um 11 com essa nota de destaque para o encontro desta noite. Já vamos dar o 11 completo, sendo que Ibrahim Abad também é titular nesta equipa, assim como Debast, são alguns dos principais destaques para o 11 do Sporting desta noite, sendo que naturalmente a grande dúvida estava no ataque, com Luís Soares a voltar à titularidade. Aparentemente, Ioannidis terá tido uma recaída, ele que dava sinais de já estar a recuperar da lesão, mas não terá recuperado a 100%, ou terá tido alguma recaída que o impede de estar neste jogo. Estava numa boa forma física Ioannidis, mas é Luís Soares quem avança, ele que durante a semana, como o Record também avançou, fez treinos que impressionaram a equipa técnica. Já estamos a ver o 11 oficial do Sporting no rodapé do nosso ecrã: Rui Silva, Fresneda, Ibrahim Abad, como destacámos, Debast também, como já tínhamos referido, e Maxi Araújo na defesa. No meio-campo, Altimira e Dumbiá. Depois, Jenny Catamo, Zalazar e Flávio Gonçalves para jogarem atrás do ponta de lança, que hoje é Luís Soares. É o tema que abre a nossa conversa neste Record na Hora, com o Vítor Almeida Gonçalves, com o Luís Pedro Sousa e também com o Vítor Pinto. Muito boa tarde aos três. Vítor Pinto, desfeita a dúvida, mas aparentemente não por opção técnica, Luís Soares avança. Sim, o Record tinha adiantado. Já agora estamos a ver já as peças colocadas ali no tabuleiro que temos para mostrar lá em casa como é que vai jogar o Sporting, com essa presença de Luís Soares no ataque. Antes de mais, um abraço para o nosso Luís Pedro Sousa, para o Vítor Almeida Gonçalves, para quem está com o Record na Hora, com o Record em todas as horas, e dizer-te que há aqui uma bomba, se calhar mais forte ainda que a titularidade de Luís Soares. O Record hoje tinha a informação que o Ioannidis estava apto e podia jogar. Afinal, não se confirma, o Ioannidis não está disponível e, perante isso, até acaba por ser natural a titularidade de Luís Soares, pelo que dissemos toda a semana. Aquilo que é verdadeiramente chocante é que Rui Borges decidiu mudar a dupla de centrais. Não mudou só o Eduardo Quaresma, não mudou só o Gonçalo Inácio, decide mudá-los aos dois e lançar Ibrahim Abad e Zeno Debast para este jogo, o que dá a ideia que aquelas situações de cariz individual que levaram o Sporting a sofrer 4 golos nas 2 primeiras jornadas foram avaliadas pelo treinador como sendo indicador de que era preciso mudar também alguma coisa no eixo defensivo. Estamos a falar, por exemplo, no caso do Gonçalo Inácio, do capitão de equipa. A partir daqui há expectativa, obviamente, para ver como é que o Sporting vai reagir às dificuldades que demonstrou perante o Estrela da Amadora e o Vitória em segurar as vantagens que teve nos 2 jogos. A titularidade de Luís Soares é polarizadora de toda a atenção, porque o Luís Soares esteve muito mal nos minutos que teve tanto na Reboleira como em Alvalade contra o Vitória. Portanto, a disponibilidade de Luís Soares pode ser importante, o ânimo de Luís Soares, ele ter estado durante a semana menos acabrunhado, pode ser significativo, mas André Candeias, há muitos momentos em que os jogadores querem e não conseguem, querem e não podem, querem e não encontram forma. E o Luís Soares, nos últimos 2 jogos, não teve um remate, não teve uma oportunidade, não teve um contributo minimamente significativo e relevante para ajudar o Sporting. Portanto, como titular, veremos se está de volta o Luís Soares da época passada ou se a tal sombra, aliás, indo a um termo
e a usar um termo que se utiliza no Norte, aquela abantesma que andou em campo nos outros 2 jogos, se for o ponta de lança que vai entrar como titular no Sporting hoje, não são boas notícias para o Sporting. Mas a nação sportinguista se encarregará de incutir esse sentido de responsabilidade a Luís Soares e vemos como é que ele reage, sendo certo que depois haverá Rafael Nel. Quanto à dupla de centrais, estou muito curioso para ver quer a estreia de Ibrahima Ba, quer Zeno Debast, que arrasta lesões há muito tempo e também fica sempre naquelas meias tintas não se afirmar como ao grande central que muitas vezes se pensa que pode ser, até pela qualidade técnica que tem, e veremos como é que essa dupla também vai reagir perante um Alverca que quer jogar, que cria dificuldades. Olha, no Estádio do Dragão fez 15 remates e obrigou o Diogo Costa a 5 defesas, portanto, se o registro também for esse, até Rui Silva pode vir a ter trabalho para colaborar para um bom resultado de Sporting. Vítor Almeida Gonçalves, vamos separar os temas, começando então por Luís Soares, dando a nota já agora que Maxi é o capitão de equipa e que Gonçalo Inácio e Quaresma é mesmo uma opção porque ambos estão no banco, portanto não há qualquer questão física com os 2 jogadores. Consegues perceber, ou melhor, eu ia fazer a pergunta dos centrais, mas tinha dito que começávamos por Soares. Portanto, a minha pergunta para Luís Soares é, não fosse este problema físico inesperado de Ioannidis, que tínhamos a indicação que até poderia ser titular, Soares teria começado no banco ou este sempre foi o plano A? Boa noite a todos, um abraço ao Vítor no Porto. Não, o plano A era Ioannidis, aliás, como nós demos conta na nossa edição de hoje, e o próprio Rui Borges ontem na conferência de imprensa não foi taxativo a dizer que Ioannidis não jogava ou que jogava Soares ou o que quer que fosse. O que ele disse é que Ioannidis estaria em dúvida até à hora do jogo. Foi o que se confirmou de facto. A decisão foi tomada hoje, foi tomada em cima da hora em função da evolução de Ioannidis. Quando o problema de Ioannidis apareceu durante a semana, as informações que nos transmitiram e que entretanto se confirmaram é que não seria nada de grave e que não deveria ser impeditivo. Estamos a falar de um problema, uma lombalgia, um problema na grelha costal, mas este tipo de situações muitas vezes têm uma evolução imprevisível e conta muito, no limite, a palavra do jogador quando é questionado pelo treinador se está ou não em condições de ir a jogo. Neste caso, o que aconteceu é muito fácil de perceber aqui. Ioannidis não se sentiu em condições porque ele estava convocado, esteve até à última da hora em cima da mesa a hipótese de jogar, não estava em condições e avançou aquela opção que era a opção natural. Agora, respondendo à tua questão, mais uma vez para reforçar, não era o plano A, Soares não era o plano A. Agora, como é evidente, este tipo de situação tinha de estar acautelada. Soares, por muita polémica que tenha alimentado nos últimos dias, nas últimas semanas, é o Soares que fez o que fez na época passada, é o titular, em condições normais seria o titular do Sporting. Veremos se ele aproveita este jogo para de alguma forma se redimir deste mau início da época, que não é só culpa dele, é preciso aqui também sublinhar, há mérito do Ioannidis. Se Soares não estava a jogar ou não jogou até agora, é porque Ioannidis deu boa resposta. E deixa-me acrescentar a propósito, por exemplo, no Benfica, Sheldrup também fez um belíssimo Mundial e não está a jogar. Portanto, eu compreendo que Rui Borges tenha começado com o Ioannidis, se deu boa resposta, continuou a jogar. Hoje está lesionado Ioannidis, joga Soares, tudo normal, tudo perfeito, digamos assim. E já vamos focar mais na questão dos centrais, que até parece, como o Vítor realçava, até uma surpresa maior do que propriamente esta titularidade do Luís Soares. Mas rapidamente sobre Soares, Luís Pedro, não quer ser mal interpretada, nenhum treinador, ninguém quer que um jogador esteja lesionado, e Rui Borges certamente não quer que nenhum jogador tenha problemas físicos. Mas esta lesão de Ioannidis acaba por dar a oportunidade de Rui Borges lançar Soares sem que seja questionado? Boa tarde a todos. Claramente, a resposta é sim. Ioannidis, de potencial titular e de tido como apto, passa a não convocado. Admito que Rui Borges e o Departamento Médico do Sporting tenham chegado à conclusão que o jogador não estaria em condições. De qualquer forma, é um assunto que tem que ser esclarecido e vamos esperar pelo final do jogo para percebermos o que é que se passa realmente
com Ioannidis. Esta ausência de Ioannidis, obviamente, abre uma grande oportunidade a Luís Soares de, pelo menos, fazer as pazes com os adeptos do Sporting. Nós não nos podemos esquecer da vaia que o jogador, que foi o melhor marcador do campeonato passado, recebeu no regresso ao Alvalade, quando foi o jogo com o Vitória de Guimarães. Mas também concordo que aqui, não havendo Ioannidis, jogaria Luís Soares, já que Rafael Nel, apesar da pré-época promissora, ainda não, pelo menos na opinião de Rui Borges, ainda não atingiu este patamar. Mas a grande surpresa é o facto de Rui Borges, isso claramente, ter mudado meia defesa. Joga Fresnedo, joga De Basto, joga Bá, e aqui eu colocaria a tónica na titularidade de Bá. Titularidade de Bá, para já, coloca Bá vai sentar Gonçalo Inácio no banco, e eu tinha, na minha inocência, que Gonçalo Inácio tinha atingido um estatuto tal no Sporting que já era intocável. E, por outro lado, vem dar razão aos dirigentes do Sporting quando embarcaram nesta transferência de Bá. Nós não nos podemos esquecer que Bá chumbou os testes médicos no Estrasburgo, e o Sporting, quando contratou o jogador por muito e bom dinheiro, assumiu que ele estaria apto em breve. O jogador tinha uma pequena lesão e o Estrasburgo não quis ficar com ele. A verdade veio ao de cima e o jogador já está preparado para jogar a titular, sentando, se calhar, o defesa mais renomado neste momento do Sporting. Vítor Pinto, estes dois jogadores, esta dupla de centrais, não teve a oportunidade de fazer pré-época com o Rui Borges. Também nesse sentido surpreende, terão em poucas semanas ou em poucos treinos convencido de tal forma a equipa técnica, ou vês mais isto pelo prisma de castigar, entre aspas, a dupla que não esteve tão bem nos últimos jogos? Também é isso. O Gonçalo Inácio tem estado, independentemente do estatuto e de ser capitão do Sporting, tem estado a ser muito assinalado praticamente desde a final do Jamor. Uma outra situação, vamos passar à frente, mas sobretudo desde o final do Jamor, e mesmo na seleção nacional, infelizmente para ele, não só também perdeu o estatuto, como até quando foi preciso haver um central alternativo, entrou o Tomás Araújo, creio que contra a República Democrática do Congo, se não estou em erro. De qualquer forma, eu creio que também tem a ver com o trabalho que está a ser feito. Portanto, se existem falhas individuais de centrais, aliás, do primeiro para o segundo jogo, o Rui Borges não mudou o eixo defensivo, manteve a dupla Eduardo Quaresma e Gonçalo Inácio. Agora tem a ver também com o trabalho que estiver a ser desenvolvido pelos outros centrais. O Sporting passou de ter um déficit de centrais para, neste momento, tem 5, porque o Felicíssimo também está no banco. Portanto, vamos perceber hoje, Andreia, e isso é muito importante perceber, para um jogo que vai ser muito exigente para a defesa do Sporting, perceber se o trabalho realizado por Bá e De Basto, que ainda por cima nunca jogaram juntos, se foi de tal maneira, de tal qualidade, de tal impacto, que levou o treinador a entender que devia dar-lhes a oportunidade, ou então se é mesmo uma situação de inadaptação daquela que me parecia consolidada como a dupla titular do Sporting, porque Quaresma e Inácio estavam lançados e parecia-me que não havia grande discussão para serem os centrais titulares do Sporting, havia satisfação em relação ao rendimento que estavam a ter a jogar juntos. Infelizmente para eles a época oficial trouxe mais alguns sobressaltos, mas sobretudo, no caso de Gonçalo Inácio, tem que existir uma avaliação da equipa técnica que leva a alguma insuficiência que se calhar não é perceptível muitas vezes a olho nu, mas que tem a ver com algo que o Rui Borges disse ontem. Na conferência de imprensa falou uma vez mais que os 4 golos sofridos, por exemplo, o campeão nacional Fogo do Porto tem 0 golos sofridos em 3 jogos, se deviam sobretudo a questões individuais. Se há aqui questões individuais, então Rui Borges muda os centrais muito rapidamente, logo à terceira jornada. A chave vai ser a resposta que Ibrahima Bá, que foi uma grande aposta do Sporting, e Zeno De Basto, que é um jogador internacional belga, esteve no Mundial, ninguém põe em causa a sua qualidade. A única coisa que pomos em causa, André Candeias, é o facto de nunca terem jogado juntos. Portanto, e frente a uma equipa que é tão... Mas, Vítor, deixa-me interromper-te, porque naturalmente temos os nossos colegas a fazer o seu trabalho, a tentar perceber estas escolhas de Rui Borges. E temos aqui uma informação, agradecemos ao Bruno Fernandes, que está a fazer esse trabalho de recolher informação, a dizer-nos que
Gonçalo Inácio foi só informado esta manhã que não seria titular e que esta decisão está relacionada com questões de empresários ou mercado. Ou seja, esta decisão técnica prende-se com o facto de, Então tem que Vítor, estar de saída. aparentemente, Gonçalo Inácio poder Está de saída do Sporting. estar de saída do Sporting, o que é, Pronto, diria, está de saída do surpreendente. Sporting. Ora, aí está mais uma bomba em direto aqui no Record na Hora. Então, tal como o Sr. Frade Farioli disse que não utilizou o Rodrigo Moura frente ao Rio Ave, não por ter sido castigado o jogador, não porque quisessem humilhar o jogador, mas porque estava uma grande transferência perto de ser consumada. Com esta novidade dada pelo nosso Bruno Fernandes e tu divulgaste aqui em direto no Record na Hora, trata-se então de uma grande transferência que está para rebentar do Gonçalo Inácio. O Vítor Almeida Gonçalves também já lidou com várias ameaças de propostas para o Gonçalo Inácio, mas também vai encaixar naquilo que tínhamos comentado há um bocadinho. O Sporting neste momento só disponíveis para este jogo tem 5 centrais. Se houver uma grande proposta para o Gonçalo Inácio, provavelmente então para não jogar nesta partida, é porque o Sporting está não só a negociar, como tem que estar a negociação avançada e o Sporting disponível para vender no imediato Gonçalo Inácio. Aí está uma bomba no Record na Hora. Vítor Almeida Gonçalves, havia indicações de que Gonçalo Inácio poderia estar ou haver algum processo tão encaminhado que tornasse a utilização de Gonçalo Inácio impossível para Rui Borges? Não havia indicações. Havia indicações entre o final da época e o defeso de que Gonçalo Inácio era um dos jogadores que poderia ser transferido. Isso já se sabia, mas a partir do momento em que o Sporting transfere Diomande, perde-se, do ponto de vista de quem está de fora, pelo menos, perde-se um bocado essa pista, porque não faz muito sentido, de facto, o Sporting que já desmontou tanto a equipa e que acaba de escolher, é importante também sublinhar esse por maior, que acaba de escolher Gonçalo Inácio como seu capitão, de repente ficar também sem mais um central, que vem da época passada, que tem todo o conhecimento do clube, do futebol de Rui Borges, e agora de repente ficar sem ele também. Portanto, isso é inesperado. Já agora estava aqui a consultar. A cláusula é 60 milhões. Imaginas que alguém chegue com 60 milhões para o Inácio, ou terá sido sempre um processo negocial com o Sporting, ou está a decorrer esse processo negocial com o Sporting? Nós temos de esperar e vamos acompanhar, obviamente, a informação do Bruno Fernandes é em cima da hora e nós vamos estar à procura de mais pormenores, mas deixa-me recordar que, por exemplo, isto não é inteiramente novo, já vimos isto acontecer em janeiro com o Yulman e na altura também de forma surpreendente, e depois soube-se também que Yulman foi protegido de não ir a jogo precisamente por questões relacionadas com empresários, o que se dizia então. Depois soube-se que isso, enfim, teve impacto até no Futebol Clube do Porto, porque houve especulações de que isso teria a ver com manobras do Futebol Clube do Porto. O que é facto é que Yulman foi poupado de ir a jogo porque na altura falava-se que haveria um interesse do Atlético de Madrid e depois a situação voltou à normalidade e Yulman terminou a época. No caso de Gonçalo Inácio, nós estamos no início da época, não é? E é um pouco inesperado o que está a acontecer. Eu quero responder à tua pergunta. Eu acho que não vejo neste momento nenhum clube chegar aos 60 milhões da cláusula. Não vejo. Mas nós, hoje em dia, com os números que estão em cima da mesa no futebol árabe, nomeadamente, nunca podemos excluir nenhuma possibilidade. No futebol europeu, dificilmente me parece que haja qualquer clube das grandes ligas que chegue a esse valor da cláusula. Mas também não é obrigatório que Gonçalo Inácio saia pela cláusula. Eu não tenho essa informação. Não, a minha pergunta era no sentido de, se não sendo pela cláusula, podemos depreender que o Sporting não se importa de perder Gonçalo Inácio. Podemos estar aqui a falar de valores de 50 milhões e depois contas feitas. O Sporting precisa de fazer dinheiro, como o Benfica, como o Porto, como todos os clubes. Mas a minha pergunta era no sentido, não terá sido encurralado o Sporting a perder Gonçalo Inácio, não é? Sim. À partida, não é muito normal que nesta altura algum clube avance com 60 milhões por um central, não é? Sim. É o valor em si é um dos argumentos, mas é também um momento, e é o jogador e o percurso do jogador.
O Inácio é um jogador muito importante no Sporting, é o capitão, mas não é um jogador que esteja assim tão valorizado no mercado. Todos percebemos isso em função do que tem sido o seu percurso no Sporting, até na seleção nacional, onde nunca se conseguiu afirmar definitivamente, o que não quer dizer que não seja um excelente jogador. E no Sporting é muito importante, vai fazer com certeza muita falta se sair, mas vamos esperar, porque muitas vezes este tipo de situações é uma situação que pode ser muito comparável à de Yulman, ou seja, haver aqui um ruído, haver a perspectiva de acontecer alguma coisa, não existir ainda nenhuma proposta em cima da mesa e as coisas precisarem de ser esclarecidas antes do Gonçalo Inácio poder voltar a jogar. E vamos naturalmente continuar a dar nota desta informação que demos aqui em primeira mão no Record na Hora. Gonçalo Inácio está fora do 11 do Sporting por questões relacionadas com o mercado de transferências. Poderá estar de saída. Temos mais informações para dar a seguir ao intervalo. Fique desse lado. Record na Hora. Record na Hora. Voltamos com uma notícia avançada em primeira mão aqui no Record na Hora, antes do intervalo, de que Gonçalo Inácio não está no 11 do Sporting, ele que o vemos aqui também nas imagens a sair do autocarro já hoje para este encontro frente ao Alverca, não está nas escolhas de Rui Borges, e a informação recolhida pelos jornalistas do Record é de que foi informado esta manhã e que a decisão se prende foi tomada devido a questões de mercado, ou seja, ao que tudo indica, Gonçalo Inácio poderá sair do Sporting ainda este verão, até 4 de setembro, à partida, se tratar então de um dos principais mercados ou ligas de futebol. Pergunto-te também, Vítor Pinto, em relação ainda a este tema, um jogador que está a ser negociado, está em processo de poder estar em conversas com outro clube, ou mesmo já havendo negociações entre clubes, não pode jogar, aqui o Sporting parece implementar muito esta ideia. Aconteceu, como o Vítor há pouco lembrava, com o Yulman. A possibilidade de saída impede que um jogador esteja num jogo? Não há compromisso a partir do momento em que há um processo negocial? O Yulman foi ligeiramente diferente, mas deixa-me dizer-te antes de mais que o Gonçalo Inácio foi sobretudo associado ao Milan durante este defeso, e tenho a confirmação de que não é hipótese para o Milan, ou seja, aquilo que já tínhamos dito em determinado momento, confirma-se que embora tivesse sido feita muito essa associação, de facto, Rubinho Amorim ser treinador do Milan, que não é o Milan. Portanto, há aqui uma surpresa, portanto, ao estar uma negociação tão avançada ao ponto do jogador não entrar em campo, portanto, creio que vai ser mesmo uma surpresa, porque não será o clube que foi mais falado como possível destino do capitão do Sporting. Mas, André, isto tem a ver muitas vezes com o lado psicológico, o lado mental. Já vimos jogadores que mesmo tendo transferências encaminhadas ou praticamente consumadas, jogaram até ao último momento, sem problema nenhum, e assumiram essa responsabilidade e esse risco. Agora tem tudo a ver com o momento em que o jogador se encontra. A mim parece mais curioso, mas isso depois iremos seguramente desenvolver esta informação, ser o próprio Sporting a comunicar ao Gonçalo Inácio que não entra em campo. Porque normalmente o que há é que estas situações são colocadas na esfera técnica, e ainda a descrição que Francesco Farioli fez hoje ao início da tarde, da forma como lidou com o dossiê Mora, foi uma decisão do treinador, que informou o jogador que só entraria se fosse mesmo necessário. Agora, a situação é parecida por uma razão: o Gonçalo Inácio está no banco. Ou seja, se for mesmo necessário, o Gonçalo Inácio entrará. Com outras soluções a avançarem. Aquilo que os clubes normalmente pretendem fazer é evitar que em alguma situação limite possa existir alguma espécie de condicionamento na altura de meter o pé, discutir um lance, seja o que for, ou até uma situação fortuita que leva a uma lesão e que cria um problema que inviabilize uma grande transferência quando há muitos milhões em jogo. Eu entendo qualquer das perspectivas, o jogador que faz questão de estar até o último segundo a representar a equipa, com o mesmo empenho e sem ter problemas de assumir riscos, como também entendo que os próprios clubes, em determinados momentos, decidam só mesmo em situação limite colocar os jogadores. Neste caso havia alternativas e Gonçalo Inácio está no banco, Andreia, para o que for necessário. Portanto, o capitão não é propriamente um capitão ausente, ele está presente, esteve com o grupo, deslocou-se ao Alvalade, está no banco, portanto está a fazer sentir a sua presença. Veremos o que é que vai dar o jogo
e se Gonçalo Inácio terá que ir a jogo. Mas seja como for, é uma prática que não surpreende quando estão grandes transferências a ser ultimadas. E vamos naturalmente continuar a dar informações sobre esta situação de Gonçalo Inácio, que pode então estar de saída do Sporting, e é por isso que não está hoje no banco, ou melhor, não está no 11 de Rui Borges, está assim no banco de suplentes do Sporting para o jogo frente ao Alverca. Mas temos mais temas pela frente e vamos avançar com João Palhinha, que já está em Lisboa, mas garante que no domingo vai regressar à Alemanha. O médio chegou ao início da tarde ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e não quis falar da transferência para o Benfica. João Palhinha disse apenas que ainda era jogador do Bayern, que tinha 2 dias de folga e que queria aproveitar o tempo em Portugal para estar com os filhos. Certo é que o acordo entre o Benfica e o Bayern está fechado, faltando apenas acertar alguns detalhes para a rescisão de contrato com o clube alemão. Recordo que o Benfica vai pagar 14 milhões de euros fixos, mais 5 pelo cumprimento de objetivos. Palhinha tem à espera um contrato de 4 épocas. Luís Pedro, talvez tenha sido... muitos tenham ficado surpreendidos quando ouviram João Palhinha dizer: mas no domingo eu vou regressar à Alemanha, porque falava-se da chegada para assinar pelo Benfica. Pode ter havido aqui um volte-face, ou achas que ainda são as questões burocráticas e detalhes do negócio que não estão finalizados? Deixa-me só, se me permite, só fechar o dossiê Gonçalo Inácio. Era óbvio que a inclusão de Bá no lugar de Gonçalo Inácio tem água no bico, e deixa-me recordar que é óbvio que também Debate no lugar de Quaresma parece-me que é uma situação normal, até porque Quaresma não tem estado particularmente feliz neste início da época, mas deixa-me recordar que o Diomande, na Amadora, no primeiro jogo do campeonato, também ficou no banco, com uma transferência, já se sabia há muito tempo que era para a Inglaterra, com uma transferência que estava a horas de ser alinhavado. Relativamente à Palhinha, nós não temos qualquer informação de que o negócio tenha andado para trás, e eu não quero ser acusado de especulação, mas um jogador que vem 2 dias a Portugal, nem isso, dia e meio, e traz aquela bagagem toda. Eu sei que há pessoas, não me levem mal, mas há muitas senhoras, não sei se é o teu caso, que quando vão de viagem 2 dias levam roupa para 7. Não sei se o Palhinha... Que declaração misógina, Luís Pedro. Não, então vou dizer, a minha filha foi... Há muitos homens assim. Não, pronto, a minha filha foi para Também fora... conheço alguns que se calhar levam mais bagagem que eu. Pronto, eu vou-te dar exatamente o exemplo e fiquei em casa. Minha filha foi para fora há pouco tempo, 2 dias, e levou roupa para 5 ou 6. Daí eu me ter lembrado disso, mas está ao ver prevenida, essas imagens do Palhinha. Eu não sei, agora falando um bocadinho mais a sério, se o Palhinha não está a começar a aproveitar estas viagens a Portugal para ver os Também filhos. Não são assim tantas malas. Sim, para começar, agora a ver as imagens. digamos que para 2 dias... Para mim isto é um fim de semana, de facto. Pronto. Então, mas tenho conheço homens que se calhar levavam mais 2 ou 3, mas pronto, sim. Está a mudar o tempo, André. Amanhã há treboada, alerta amarelo, treboada para todo o país. Pode ter sido mais cavacos, mais João Palhinha não está a aproveitar estas constantes vindas a Portugal para começar a fazer a mudança. Palhinha é jogador do Bayern Munique, isso ninguém coloca em causa, mas o Bayern Munique está a jogar hoje com o Borussia Dortmund para a atribuição, o jogo de atribuição da Supertaça Alemã, e o João Palhinha é tão importante no Bayern Munique que foi passar as folgas a Portugal exatamente à hora do jogo, à hora em que o jogo se está a disputar. Aquilo que sabemos é que é uma transferência que está presa por detalhes. Aquilo que está neste momento em cima da mesa e que se calhar é mais difícil de contornar é o processo de rescisão de contrato de Palhinha por Bayern Munique. E se há uma rescisão de contrato é porque há uma venda em definitivo. E aquilo que nós sabemos é que todos os outros clubes que pretendiam Palhinha não era em definitivo, era para o empréstimo. Só o Benfica é que aposta numa transferência em definitivo, pelos valores que nós já sabemos, são 14 milhões de euros mais 5 de bónus, e no fundo é esperar que Palhinha resolva as últimas questões que tem pelo Bayern Munique. Eu recordo que
a janela de verão do mercado de transferências em Portugal só acaba da próxima sexta-feira a 8 dias. Portanto, ainda há aqui muita margem para se tratar de temas burocráticos e há com certeza também, se calhar, margem para a Palhinha vir mais 2 ou 3 vezes a Portugal com muita roupa e com muitos objetos pessoais, que ele não esteve muito tempo na Alemanha, mas ainda deve ter, não deve querer, está a fazer com certeza, como é que se diz, a prestações, está-me a faltar o termo. A conta-gotas. Não, o que eu quero dizer é transportar bagagem de um sítio para o outro. Há um nome para isso que agora me está a falhar. Mas, Vítor Almeida Gonçalves, entretanto, também sabemos alguns... sabemos alguns pormenores através de um amigo de João Palhinha que falou sobre este processo, Diogo Viana, que revelou que João Palhinha chegou mesmo a dizer que ou ia para o Benfica ou até admitia ficar um ano sem jogar. Porquê esta urgência de vir para o Benfica? Prende-se tudo com aquela questão que também referiu à chegada, são os filhos, ou há também aqui uma ligação emocional, porque muito se tem falado durante esta semana, se é benfiquista, se era sportinguista, os sportinguistas ficaram muito magoados, até com a possibilidade de ser benfiquista. Há também aqui uma ligação emocional ao Benfica que faz com que João Palhinha queira representar o Benfica? Penso que tem a ver com os filhos, por um lado, porque sempre foi esse o argumento que foi colocado como explicação para ele querer voltar a Portugal. Foi o argumento número 1 e acho que ainda é hoje o argumento número 1. Por isso é que num primeiro momento ainda foi equacionada a hipótese Sporting, que seria talvez também para ele a primeira, até por todo o passado que ele teve no clube, não tendo sido possível com a chegada de Marco Silva ao Benfica. Isso já se estava a desenhar desde o final da época passada. Esse é o outro argumento que é muito importante aqui, Marco Silva. É um treinador que conhece muito bem o João Palhinha, trabalhou com ele em Inglaterra, conhece-o e sabe a ideia de jogo que o João Palhinha lhe pode trazer. E eu acho que é isso que faz toda a diferença, André. Ou seja, por um lado a questão pessoal sempre foi importante para o João Palhinha, por outro lado a questão desportiva, porque sabe que no Benfica, com o Marco Silva, vai ter um projeto que lhe vai permitir jogar com muita regularidade. O João Palhinha tem 31 anos, já chegou à seleção, já venceu títulos importantes, acabou de sair de um campeonato importantíssimo como é a Premier League, que já conhecia, já jogou no Bayern, mesmo não tendo sido protagonista, mas ainda ontem o Vítor aqui recordava, jogou no Bayern e implicou um investimento próximo dos 100 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de um jogador que já conseguiu coisas importantes na carreira, mas que ainda tem ambição. E eu acho que o João Palhinha, ao querer vir para o Benfica com o Marco Silva, a convite de Marco Silva, prova que ainda tem ambição, que quer mais, quer ganhar, quer jogar com regularidade, quer possivelmente voltar à seleção nacional, quer lutar para ser campeão. E depois tudo o resto, a questão afetiva do Benfica. Ele representou o Sporting na formação, mas já tinha um passado antes de chegar ao Sporting. E é normal, nas famílias há sempre os sportinguistas, há os benfiquistas. Nós agora teríamos que lhe perguntar a ele se ele é benfiquista desde pequenino. Quem sabe? Se calhar até era, mas o que é que isso importa? Ele é profissional de futebol e é por isso que tomou a decisão que tomou. E há muitos benfiquistas desde pequenino, desculpa interromper-te, Vítor Almeida Gonçalves, quando tiveram a hipótese de regressar ao Benfica, preferiram não regressar. Aliás, a história recente do futebol português está cheia desses casos, porque tiveram outros, e o Bernardo Silva, que podia ter regressado ao Benfica, já que estava em final de contrato, tinha obviamente essa oportunidade. Uma oportunidade maior no Real Madrid. Já agora a palavra que me estava a falhar, e era aquilo das prestações, era uma palavra muito simples, que era mudança. Vê lá. Pronto. Fazer a concluída mudança a ideia, a prestações. Exato, também não me ocorreu, Luís Pedro. Mas, Vítor,
Vamos aqui à parte também ainda de emocional, porque esta semana vimos vários adeptos do Sporting manifestarem-se, sobretudo nas redes sociais. Normalmente agora é o palco onde as pessoas optam por fazer essas manifestações de desagrado. Há quem fale de traição. É uma traição o Sporting que o João Palhinha está a fazer? Em primeiro lugar, achei piada a possibilidade do João Palhinha estar um ano sem jogar e nós ficámos todos a como é que é possível. Andrei, os 9 milhões que o Bayern tinha que lhe pagar na mesma, nem que ele fosse jogar para a equipa B, para o Bayern Zbay, para onde o Tiago Dantas andou a jogar, para as pessoas que se lembrarem. Portanto, ele teria sempre que trabalhar, portanto, não seria só ficar em casa em ano sabático, porque ele teria que continuar a prestar serviço ao Bayern de Munique dentro daquilo contratualmente está definido para receber os 9 milhões. Portanto, eu se receber 9 milhões fico já em casa. Portanto, não há problema nenhum. Vê-se já não acredito, Vítor. não, nem com 9 milhões. Por 9 milhões, André. Por 9 milhões eu faço o sacrifício de um ano sabático, pago a 9 milhões de euros, pelo amor de Deus. Agora, em concreto, falar em traição é aquele tipo de situação que do ponto de vista... Há aqui uma... Há ainda o pessoal aqui a recolher fundos para que isso aconteça, Vítor. Não, eu acho que o Vítor não conseguiu. Não. É mais a recolher fundos aí no mundo do futebol. Mas isso é outra história. Isso depois poder contar aí algumas coisas. Não. Eles tentam, mas não têm hipótese. Agora, em concreto, traição faria sentido, Andreia, se no momento em que o Sporting, em maio, decidiu que o facto de Palhinha ter dado prioridade ao Tottenham e ao Bayern levava o Sporting a não assumir o risco de ficar indefinidamente à espera de que Palhinha ficasse eventualmente livre. O Sporting não assumiu o risco de perder aquele que era a principal alvo e a principal alternativa à Palhinha, Sérgio Altimira. Todas estas variáveis, com a Premier League ainda a decorrer, com a época de Sporting ainda a decorrer, e se nessa altura adeptos do Sporting se tivessem revoltado por o Palhinha não ter largado tudo e não ter vindo a nado desde a Inglaterra, atravessado o Canal da Mancha e dá a volta para o Golfo de Biscaia e depois chega a Lisboa e entra pelo Tejo, eu até admitiria. Mas o problema é que na altura ninguém se preocupou. O Altimira foi contratado, o Altimira começou a época, o Sporting goleava toda a gente, era só sportinguistas em euforia. Agora a questão de fundo é sempre, o Sporting tem o meio campo que tem. O Palhinha não interessava ao Sporting e ninguém se queixou na altura pelo Sporting ter desistido do Palhinha. Páginas sportinguistas, já andei à procura, não houve ninguém que rasgasse as vestes. Mas o Palhinha jogar no Benfica, ou jogar no Tottenham, ou no Aston Villa, ou no Bayern, faz o Sporting mais forte? Faz o Sporting mais fraco? Não tem influência nenhuma no Sporting. O Sporting decidiu lançar a época com este plantel, é com este plantel que tem que se valorizar. O facto de ele ter ido para o Benfica significa só uma coisa. É que o Benfica decidiu meter-se por esse caminho apertado, que agora tem a recompensa negocial, de que vai, quer dizer, quando estiver fechado, vai garantir o jogador, mas assumiu o risco de andar 2 meses e meio neste folhetim, pelo menos. As primeiras abordagens foram em maio, mas desde o início de junho que o Benfica está com o Marco Silva já envolvido no processo, portanto, praticamente 2 meses e meio em que vamos disto. Portanto, o Benfica assumiu o risco, um risco que, de facto, era perigoso, poderia deixar o Benfica sem a primeira opção, que era João Palhinha, para o tal perfil definido por Marco Silva. A intervenção de Marco Silva foi importante porque tem química com o jogador, mas isto não faz o Sporting mais fraco ou mais forte. O Sporting continua a depender de si e se me dissessem em maio que o Sporting fez mal não ser mais agressivo no ataque a Palhinha, eu até aceitaria. Como nessa altura ninguém disse isso, agora estão a falar em traição porquê? Porque o João Palhinha decidiu regressar a Portugal para estar à beira do filho que tem ano e meio, para estar à beira do outro filho que tem 4 anos. Olha, o que não há dúvida nenhuma, e ficou patente hoje no que Palhinha disse, é que o João Palhinha regressa ao futebol português e vem para o Benfica para estar efetivamente perto dos filhos, para fazer estes 4 anos no Benfica e para fazer estes 4 anos no futebol português. Não é para ser vendido daqui a 2 anos para a Arábia Saudita. É para acompanhar o crescimento do filho que tem ano e meio. Sobretudo esse caso, embora obviamente dos 2 filhos. Mas do Francisco Maria, que tem ano e meio especialmente. Portanto, o Palhinha regressou para cumprir o contrato que o Benfica até ao fim. Quanto a isso, olha, foi bom o João Palhinha, num pouco que disse hoje, deixou isso claro para algumas das polémicas da semana automaticamente se esvaziarem graças às palavras do próprio jogador. Luís Pedro, contas feitas, 40 milhões para ter Palhinha por 4 épocas. É um bom negócio ou não?
Não, parece que não é um bom negócio. Acho que é demasiado dinheiro por um bom jogador. Não há dúvida que João Palhinha será titular indiscutível no Benfica, mas parece-me que os números são exagerados. Não são os números da transferência, não me parece que sejam os números das transferências, mas para o ordenado do jogador. Mas também, convenhamos, o Palhinha... Sim, já agora explicar, estamos a falar 40 milhões Claro. entre transferência, Claro. prémio de assinatura e ordenados. O João Palhinha esteve em clubes ingleses bons. Foi transferido para o Bayern de Munique. Sabemos que ele vai baixar o salário, mas também não virá para o Benfica, a confirmar-se também de borla. Agora, o Benfica quis fazer este investimento, o Sporting não quis, daí a questão da traição nem sequer, na minha perspectiva, ter qualquer lógica. Aliás, o Portugal é um país pequenino, mas também não é tão pequenino para que os jogadores que, principalmente os portugueses, que representam um grande, não poderem representar depois um dos outros dois. Isto não faz qualquer sentido. Mas o investimento do Benfica, pelo menos em termos de salários a pagar, parece-me que é um bocadinho exagerado. Palhinha não garante títulos ao Benfica. Na minha perspectiva, se chegar à luz, o Benfica estará mais perto desses títulos. É um investimento que o Benfica quer fazer. Depois só depois, contas feitas, se perceberá se será um bom ou não investimento. Com aqui uma agravante da minha perspectiva, é que não haverá retorno no mercado, como é evidente. Palhinha não será vendido depois, ou muito possível, ou muito provavelmente não será depois deste investimento. Ias a acrescentar? Vítor Pinto. E a acrescentar que esta semana foi muito pedagógica e profilática, porque muitas mentes daquelas que parece que usam palas a comentar futebol e a escrever nas redes sociais sobre futebol, descobriram uma coisa fantástica. É que as contratações não são só aqueles milhões que são noticiados e comunicados à CMVM. Existem outros encargos associados às contratações de jogadores. E os clubes, quando contratam jogadores por valores elevados, também veem a folha salarial disparar. E finalmente esta semana, se há alguma coisa, o debate do Palhinha teve de extraordinário, foi que finalmente, ainda que tentando tirar responsabilidades uns para os outros, os adeptos de vários clubes perceberam que não é só exigir contratações e que as contratações implicam subida de folha salarial e, às vezes, André Candeias, Luís Pedro e Vítor Almeida Gonçalves, e nós muitas vezes também temos alguma dificuldade em noticiar com rigor essa parte dos encargos contratuais, os termos pessoais, como dizem nos sites de mercado, mas muitas vezes uma contratação por 10 milhões de um jogador que vem ganhar €1 milhão limpo por 5 anos tem um impacto muito diferente da mesma contratação de 10 milhões por um jogador que vem ganhar 2 milhões limpos por ano. E muitas vezes esses detalhes não são fáceis de logo no início da operação ter acesso a eles, mas quando temos acesso temos que noticiar, sobretudo quando há um jogador que claramente regressa a Portugal para cumprir 4 anos no futebol português, que está fora do mercado, literalmente neste caso, não é aquelas piadas que dizemos uns para os outros de estar fora do mercado, está literalmente fora do mercado, o que é completamente diferente de outros investimentos que os clubes fazem. Ainda esta tarde falámos do Alejandro Baldé, que eventualmente poderia estar na órbita do Benfica, embora vá ser difícil, se calhar vamos esclarecer isso mais daqui a pouco, que depois tem valor de mercado futuro, ou o Salazar tem 27 anos, ou o Kivior tem 26, é muito diferente do jogador de 31. E esta semana foi excelente para adeptos de vários clubes perceberem a razão pela qual as SAD portuguesas não estão oneradas, têm passivos tão elevados, têm tanta dificuldade em ter lucro, precisamente porque estes encargos com os jogadores são pesadíssimos. São pesadíssimos. Espero que toda a gente tenha conseguido perceber estes pormenores que muitas vezes condicionam a ação dos clubes do mercado. Vítor Almeida Gonçalves, é muito dinheiro, de facto, mas faz sentido, se Marco Silva queria muito Palhinha, que o Rui Costa faça esse esforço, mesmo que depois os números e a calculadora não façam tanto sentido, faz sentido que se aposta num treinador como Marco Silva, se precisa de ganhar, porque eu diria que a direção do Benfica, nesta altura, mais um ano sem títulos, será muito difícil de conseguir manter-se em gestão.
faz sentido fazer este investimento que, já aqui dissemos, dificilmente terá retorno financeiro. O único retorno que pode ter é desportivo. Faz sentido se houver confiança de que se pode conseguir os resultados. Ninguém faz um investimento destes, obviamente, num jogador de 31 anos, se não acreditar que vai ter, não é o retorno financeiro, mas o retorno desportivo. Portanto, nesse sentido, acho que é uma aposta que se compreende. Agora, há sempre um risco associado a isso. E os clubes têm que estar preparados para acomodar esse risco. O Benfica, este ano, por muito que mexa até ao fim, e eu acredito que ainda vai mexer, já não vai a tempo de ser o campeão do mercado. O campeão do mercado este ano é o Sporting. Nós ouvimos o ano passado, creio que em setembro, por volta de setembro, o Dr. Frederico Varandas a dizer que estava no Sporting desde 2008, mas nunca tinha sido campeão do mercado. Pois bem, este ano, o campeão do mercado claramente será o Sporting, a menos que aconteçam muitas surpresas para o que vem aí. No caso do Benfica, o Benfica tem feito investimentos elevados, é verdade. Este tipo de investimentos em jogadores que já ultrapassaram uma determinada fasquia levanta sempre mais dúvidas, mas Palhinha é um jogador de rendimento, é um jogador que tem todas as condições para se afirmar no Benfica, para ser titular do Benfica, e eu compreendo toda essa contabilidade, percebo perfeitamente o que o Vítor está a dizer das contas que é preciso apurar, porque muitas vezes passam nos pingos da chuva esse tipo de questões, mas há aqui uma verdade que é insufismável. E que qualquer adepto do futebol compreende. Se no final da época o Benfica for campeão e conseguir resultados, alguém vai estar a fazer contas. Palhinha foi barato. Palhinha foi não tenho dúvida nenhuma. Isto é o mesmo racional, barato. é o mesmo racional do Rodrigo Mora e do Farioli que estamos aqui tanto falado. A lógica do adepto muitas vezes é a lógica que prevalece. O que é que interessa? O Rodrigo Mora é um jogador fantástico. Muito bem, não jogava tanto com o Farioli. O que é que isso importa? O Futebol Clube do Porto foi campeão e a vida continuou. No caso do Benfica e do Palhinha, a mesma coisa. O Benfica investiu muito e arriscou, mas se no final da época for campeão, estará tudo certo. Vou aproveitar o teu mote da ideia Farioli e Rodrigo Mora, porque Francesco Farioli fez questão de explicar a saída de Rodrigo Mora do Futebol Clube do Porto na conferência de antevisão do jogo frente ao Aroca. O técnico diz que a saída do jogador para a Roma foi uma decisão financeira. So in this part, because of course, like especially the last 2 weeks has been like full of different opinions, let's call it this way. A few days ago I gave like few numbers about the playing time, etc., and today I took notes, so we have everything really accurate. But first of all, the decision and the fact of Rodrigo leaving is a financial decision. As you know, the 50 million plus deal that has been made represent the biggest net value from the club. Is the biggest transfer in the history of AS Roma, and one of the highest ever, in the top 5 highest ever of FC Porto. So it has been definitely a very good opportunity of market that brought the money that a club like Porto that needs to sell to keep moving forward is part of these ones. Vítor, convencido com esta explicação, Farioli afinal até queria muito ter Rodrigo Mora, mas os 50 milhões falaram mais alto? Olha, o Futebol do Porto passou de um treinador que dizia inúmeras vezes que não era diretor financeiro nem era gestor, só se devia preocupar com a área técnica, para um treinador que se pronunciou com grande propriedade sobre as questões financeiras do Futebol do Porto. A parte mais interessante é que, além de ter dito Francesco Farioli que foi uma decisão financeira, ou seja, em nenhum momento associou a saída de Rodrigo Mora a uma exclusão técnica, a alguma decisão técnica, alguma avaliação técnica, como logo a seguir André Candeias disse que o Futebol do Porto está mais fraco com a saída de Rodrigo Mora. Portanto, se o Futebol do Porto está mais fraco com a saída de Rodrigo Mora, e quem disse isso não fui eu, foi o treinador do Futebol do Porto, e infelizmente aquelas contas todas de redes sociais do Futebol do Porto que insultam os jornalistas, e ainda nenhum reparou que o treinador disse que a equipa está mais fraca com a saída de Rodrigo Mora. Com isto está claramente a dizer que algo terá que ser reposto no plantel. Ou seja, há uma decisão financeira,
o treinador não esclareceu se foi parte dessa decisão financeira, mas sendo financeira, ele não incluiu aqui nenhuma vertente técnica. Fez a defesa da utilização, uma vez mais, do Rodrigo Mora. Trouxe mais uma vez a cartilhinha dos minutos para dizer quantos minutos utilizou, quando o que está em causa no Rodrigo Mora nunca foi a quantidade de minutos, foi a questão qualitativa do Rodrigo Mora dentro do esquema de Francesco Farioli. Ele seguramente, por lapso, não esclareceu qual era o projeto de carreira que tinha definido para Rodrigo Mora esta época. Foi muito evasivo nesse aspecto, porque eu gostava de saber, por exemplo, se Farioli, quando foi confrontado com o Assad para vender, porque ele diz que foi uma decisão financeira, se comunicou ao Presidente do Futebol Clube do Porto alguma coisa quanto ao que esperava de Rodrigo Mora esta época. Por exemplo, se estava convicto que, às suas ordens e com a sua orientação, Rodrigo Mora, nem que fosse em setembro, outubro, novembro, ia explodir como titular do Futebol do Porto. Isso faz a diferença, André Candeias, entre o jogador valer os tais 25 à cabeça que valeu hoje ou valer 70 milhões batidinhos na hora, se fosse, por exemplo, titular do Futebol do Porto a partir de outubro ou novembro, mas ficámos sem saber isto. Ficámos a saber única e exclusivamente, o que, curiosamente, nenhuma conta de Futebol do Porto nas redes sociais faz uma reflexão sobre isto, que foi uma decisão financeira. O que é que isto significa? Que foi uma decisão do André Vilas-Boas? Que foi uma decisão do Dr. José Pereira da Costa, administrador financeiro do Futebol do Porto? Foi a SAD que decidiu e comunicou ao treinador que iria vender o Rodrigo Mora, não tendo em conta uma eventual opinião de permanência de Rodrigo Mora que poderá ter sido emitida por Farioli, e ele não esclareceu esse ponto. Ficámos com muitas dúvidas, repito, ficámos com muitas dúvidas, porque não pode ser só a Média Livre fazer perguntas, não pode ser só o Record e o NAU que estiveram representados, quando a seguir às nossas perguntas, quando tanta coisa para esclarecer de Rodrigo Mora ainda está em cima da mesa. A primeira pergunta é sobre o boletim clínico, assim é difícil. Deixa-me terminar, Andrea, porque é muito importante, com um enorme elogio ao Sr. Francesco Farioli. O Sr. Francesco Farioli sentou-se na conferência de imprensa e mandou para canto a pergunta oficial do Porto Canal. Havia uma questão pendente, um elefante na sala, uma situação que tinha que ser esclarecida de Rodrigo Mora, e o Sr. Francesco Farioli, com grande coragem e grande frontalidade, disse imediatamente: esqueçam lá isso, têm perguntas de Rodrigo Mora, vamos lá esclarecer o Rodrigo Mora. E infelizmente até ficaram algumas perguntas e alguns pontos por esclarecer, mas nesse aspecto, extraordinário Francesco Farioli. E já agora, mesmo última nota, contrariando várias figuras portistas, contrariando pessoas que falam, muitas vezes são tidas como falando em nome do Futebol Clube do Porto, o Rodrigo Mora não ficou no banco em Vila do Conde por castigo, por sanção, por humilhação, por causa do advogado ter falado, ou fosse por que fosse. Farioli esclareceu que foi ele que falou com o Rodrigo Mora que uma transferência estava a ser ultimada, que ficava sentado, e não um bocado falámos disso, Andrea, em relação ao Gonçalo Inácio. O António Silva jogou até ao fim, mas neste caso Rodrigo Farioli decidiu deixar o Rodrigo Mora de fora, a menos que fosse necessário, mas desafiou o Rodrigo Mora a ser ele a fazer a preleção pré-jogo, ou seja, foi o grito de Rodrigo Mora, o grito de vitória que lançou a equipa para dentro do campo em Vila do Conde, o que é completamente diferente do que as versões quiseram dar, de que o jogador tinha sido castigado e tinha sido humilhado, sendo impedido de jogar por castigo frente ao Rio Ave. Foi uma versão lamentável. Agora é mesmo para terminar, e esta não pode passar em claro, porque ele mandou a boquinha o Sr. Farioli, conforme está muito bem identificado sobre os tempos do Inocêncio Calabote, e dou-lhes parabéns por isso, porque foi um momento também marcante do futebol português, mas também está muito identificado. Tem muitos problemas com os media from the South. E eu respondo ao Sr. Francesco Farioli, se ele quiser também pode responder, que o problema não foi os media from the South elogiarem o Rodrigo Mora. O problema foi ter havido menos vozes do Norte a defender o Rodrigo Mora. Foi haver mais vozes do Sul a defender o Rodrigo Mora que vozes do Norte. E isso é que dá muito que pensar sobre a liberdade, a independência, a isenção e a coragem de muitas vozes que pronunciam no espaço público e que usam o nome do Futebol Clube do Porto, a cor do Futebol Clube do Porto, o emblema do Futebol Clube do Porto, para terem protagonismo. O Rodrigo Mora é um produto do Olival, é uma figura do Futebol Clube do Porto e do Dragão, e mesmo agora jogando na Roma, continua a representar o Futebol Clube do Porto e a ser portista. E o André Vilas-Boas, quando se pronunciar publicamente, vai fazer a defesa do jogador, mais uma vez fazendo corar de vergonha todos os que andaram a denegrir o Rodrigo Mora e a família nas últimas semanas. Já agora,
Penso que não enfiamos essa carapuça, até porque tu estás a participar neste programa do norte do país, portanto Azar. não sei exatamente o que é E chego para eles os todos. mídia do Sul, uma vez que Pois. as empresas que representamos temos colegas um pouco por todo o país. Mas, Vítor Almeida Gonçalves, ainda sobre aqui esta questão. 50 milhões é de facto muito... É uma verba muito interessante, mas 50 milhões para um suplente é muito interessante. 50 milhões, se Rodrigo Mora fosse craque da equipa, se calhar estamos aqui a ter uma conversa diferente, ou não? Claro que sim, claro que sim. Mas antes de mais, deixa-me sublinhar ou reforçar aquilo que tu acabaste de dizer e informar o Sr. Farioli, porque ele está muito bem informado sobre tudo, mas já agora informá-lo que os mídia do Sul são os mesmos mídia do Norte. Ele tem feito São os mesmos. trabalho de Portanto, pesquisa desde que chegou ao Futebol em Clube do relação Porto, a isso, para que não fique qualquer tipo de dúvida, os mídia do Sul em Portugal são os mesmos do Norte. Depois há alguns jornais regionais e isso, mas esses não fazem uma cobertura tão ampla do Futebol Clube do Porto dois como ou três fazem anos que eu não os ouvi mídia essa expressão. nacionais de Portugal. Sobre o conteúdo e sobre a tua pergunta, mas já lá vou, mas deixa-me só dizer em relação à introdução logo de Farioli sobre a saída de Mora, quando diz que é uma decisão financeira. É evidente que é uma decisão financeira. Porquê? Porque todas são. Todas são. Todas as compras e vendas são decisões financeiras. Só que depois, além de serem decisões financeiras, tem uma componente esportiva agregada. E o treinador tem capacidade de intervir. Se o treinador concordar, muito bem, o negócio faz. Se o treinador não concordar, e no caso estamos a falar de um treinador que até é campeão nacional, o negócio muitas vezes não se faz. Portanto, houve aqui uma ponderação. Não vamos criar agora a narrativa, porque isso é péssimo, é o pior que podia acontecer. De repente, o Rodrigo Mora sai porque é uma decisão financeira e o treinador não tem nada a ver com isso. Não, calma. O treinador tem muito a ver com isso. Aliás, deixa-me até dizer que isto já é a minha opinião. Já não estou a fazer análise, vou só dar a minha opinião. O treinador tem tudo a ver com isso. Portanto, é uma decisão financeira, mas que tem toda a validação do treinador. É uma decisão financeira fruto de uma decisão desportiva. Com certeza, de uma sequência de decisões desportivas. O que não invalida, naturalmente, tudo aquilo que Farioli disse sobre Mora, sobre gostar do jogador, sobre apostar nele. Tudo isso, eu acredito nisso, não tenho dificuldade nenhuma em acreditar nisso. A questão é que ele não tinha o protagonismo que gostava de ter e por isso é que decidiu sair. Em relação à tua pergunta, André, em relação aos milhões, neste momento nós estamos a falar de um negócio de 50 milhões que haverão de chegar mais cedo ou mais tarde, mas neste momento são 25. São 25, não são 50, são 25 milhões. No fim da época, depois chegará aos 50 e depois pode chegar mais 2 milhões por objetivos. É um bom negócio para o Futebol Clube do Porto, mas para responder agora sim à tua pergunta, obviamente que seria um muito melhor negócio, e o Vítor Pinto já o disse também, se o Rodrigo Mora fosse titular. Mas isso, quer dizer, isso é muito óbvio, não é? Claro que o Porto podia ter feito, se já foi a maior mais-valia da sua história, podia ter feito ainda mais. Poderia ter feito o dobro, mais do que isso, porque o Rodrigo Mora tem talento para isso. Mas também não basta o talento, é preciso trabalho. E agora na Roma é que ele vai ter a oportunidade de mostrar se tem capacidade para desenvolver a carreira. Eu não consigo perceber qual é o racional financeiro de uma venda de Rodrigo Mora por 25 milhões, com todo respeito. O Foco do Porto vai encaixar mais 25, mas pode ser só daqui a 2 anos. Portanto, eu peço desculpa de estar a discordar do Sr. Farioli, ou pelo menos, nem é discordar do Sr. Farioli, é mentira, não estou a discordar do Sr. Farioli, estou só a achar que isto tem que ser melhor explicado, porque eu não consigo perceber qual foi o imperativo financeiro de estar a vender o Rodrigo Mora por 25 milhões, tendo que pagar 10% ao Jorge Mendes, portanto, o útil são 22,5, tendo agora que ir ao mercado repor a saída do Rodrigo Mora, porque o próprio Sr. Farioli diz que a equipa ficou mais fraca, quando ainda há um ponta de lança para contratar, independentemente de outros acertos que possam ser feitos. Por isso é que custa-me perceber que tenha sido uma decisão imperativa financeira. Isto não foi a venda do Fábio Silva para o Wolverhampton, isto não foi a venda do André Silva para o Milan, isto é uma operação a 2 tempos, onde o Futebol Clube do Porto só volta a fazer um encaixe em 2028, porque a Roma não é obrigada a comprar em 2027. Por isso é que esta explicação da decisão financeira exige que mais alguma coisa seja clarificada, caso contrário fica aqui uma dúvida que sinceramente era desnecessária, devia ter sido melhor explicada a situação. Luís Pedro, muito rapidamente, pegando no que o Vítor estava a dizer, na verdade são agora 25 milhões, ou seja, nem sequer foi o valor da cláusula, como já aconteceu com negócios em Portugal, não foi um valor tão atrativo à cabeça que um clube possa dizer que não.
como é que se justifica isto com parte financeira apenas? Não se justifica, aliás. Eu para já, aplaudo a frontalidade com que Farioli quis falar sobre o tema. Seria muito mais fácil fazer como Rui Borges e nunca explicar o que quer que fosse e estar sempre a fintar os temas para não os encarar de frente. Farioli não fez isso e eu registro isso. Agora, fez, acho que de uma forma, e os dois Vítores que estão aqui hoje comigo já explicaram de uma forma que não é... que não me parece que seja justa e não me parece que seja rigorosa. Ele esteve aqui a fazer uma espécie de análise à história do mercado de transferências português e italiano, com números que não são os números reais, e o Vítor Pinto e o Vítor Almeida Gonçalves acabaram por explicar porquê. E depois, isto nunca pode ser uma decisão de caráter financeiro. É uma decisão de caráter financeiro, ok, que resulta de uma decisão desportiva que é da responsabilidade de Farioli. Se Rodrigo Mora fosse titular do Futebol Clube do Porto nos últimos 2 anos, estes 25 milhões, ou estes 25 milhões mais 25 milhões, seriam números ridículos. Seriam números ridículos. Muito bem. Meus senhores, infelizmente esgotámos o nosso tempo. Obrigada pela vossa companhia. Obrigado a si que esteve desse lado.